Olá, estou acá para hablar de la 27ª Feira de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Cristiana de Bolivia, CEBOL. ¿Ya? Los integrantes de este trabajo son alumnos universitarios de medicina de noveno semestre. ¿Ya? Mi grupo va a estar hablando de la enfermedad de Parkinson. La docente es la doctora Karin Aponte. Los estudiantes de noveno semestre de medicina está compuesto por André Augusto, Lucas Gomes, Maraine Calita, Nadia Noelle, Pedro Armica, Renato Acácio, Ricardo da Silva, Thais Altieri, Tainara Ramos, Wesleyano Navarro, que soy yo, y Ian Silva. La enfermedad de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo multisistémico. Afecta el sistema nervioso central, lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. Es crónica y afecta de diferente manera a cada persona que le padece. La evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes y en otros puede evolucionar más rápidamente. La enfermedad de Parkinson, descrita en 1817 por James Parkinson en su monografía, en un ensayo sobre la parálisis agitante, la causa de la enfermedad de Parkinson se desconoce, si bien que se piensa que es multifactorial con el concurso de factores genéticos, tóxicos y ambientales. Epidemiología. A nível global, é o segundo transtorno neurodegenerativo mais prevalente. O primeiro é Alzheimer. A prevalência, cerca de 150 a 200 casos para cada 100.000 habitantes. E para 2030, se estima uma prevalência maior, uma incidência de mais de 30%, e sendo 1,5 a 2 vezes maior em homens do que em las mulheres. Mecanismos fisiopatológicos. Anormalidade genética e a exposição a toxinas ambientales. O estresse oxidativo é uma condição dañina para as neuronas, dopaminérgicas e resulta de la eliminação deficiente de las especies reactivas de oxigênio que se generam por la reacción relacionadas con la dopamina. Normalmente, las especies reactivas son eliminadas por sistemas antioxidantes intracelulares. Sin embargo, como resulta de processo normal de envelhecimento ou por algumas alterações patológicas, estes mecanismos se encontram donados. Em la substância negra de pacientes parkinsônicos, é possível detectar as alterações oxidativas utilizando diferentes marcadores como o monoaldehído, el qual se encontra aumentado hasta 10 vezes mais de seu valor normal. Os corpos de Lewy são inclusões eosinófilas que se encontram entre as células da substância negra de pacientes diagnosticados com parkinsonismo. Estes se haviam considerados marcadores patológicos da enfermidade de Parkinson. Os corpos de Lewy contêm filamentos de sinucleína que têm entre diâmetros de 200 a 600 milímetros a largo e 5 a 10 milímetros de diâmetro, aunque também contém outras proteínas como ubiquitina, subunidades do proteosoma, proteínas de choque térmico e neurofilamentos. Em condições normais,
la sinucleína se encontra em sua forma nativa, não plegada. Ao aumento em suas concentrações, favorece a formação de oligômeros em forma de placas B, chamadas protofibrilhas, que ao sedimentar formam fibras amiloides dentro de los corpos Larry. La habilidade de los corpos Larry para sequestrar proteínas que han adaptado formas fibrilares potencialmente citotóxicas poderia ser inicialmente benéfica para as neuronas dopaminérgicas, pero é difícil imaginar que estas inclusões não contribuem à la perda de funções celulares, uma vez que hayan aumentado seu volume dentro del soma celular. Como podem mirar em esta diapositiva, está um dibujo de como é o mecanismo de formação de corpos Larry. Como miram na diapositiva, mostra os cambios que tiene e tudo que ha hecho durante a formação dos corpos de Larry, degradação, a proteosoma, a sinucleína nativa, os cambios de conformacional, nitração, oxidação, glicolação, oligomeralização, né? E a agregação de formação de lâminas B, fibras, corpos de Larry, ¿ya? Clínica de la enfermedad de Parkinson. Manifestações motoras. A enfermidade de Parkinson se caracteriza por alterações fundamentalmente motoras. Os signos cardinales típicos são o temblor de repouso, que se apresenta em 70% de los casos e é tipicamente grosseiro e de grande amplitude, com uma frequência de entre 4 e 6 horas. A rigidez, que é caracteristicamente enrueda-dentada, e a ancinésia, que se apresenta tanto em movimentos espontâneos como em voluntários, e tipicamente manifesta com fatigabilidade e decremento progressivo da amplitude durante o movimento repetitivo. Manifestações não motoras. Alguns sintomas como a hipossomia, o estranhamento, a depressão e o transtorno do conducto de sueño podem preceder em vários anos a las manifestações motoras clássicas, por lo tanto, ao diagnóstico de la enfermidade. Outros estudos sugerem também a hipersomnia diurna, a alteração em la visão de las colores, la apatía, la fatiga e el dolor de origem central, como possíveis sintomas premotores. Diagnóstico. El diagnóstico en la enfermedad de Parkinson es clínico y está basado en los signos y síntomas de la enfermedad. Las técnicas de imagen y prueba de laboratorio son útiles para descartar otros diagnósticos. Deben de solicitarse pruebas de función hepática, cobre y niveles de ceruloplasmina en pacientes jóvenes para descartar la enfermedad de Wilson. E em pacientes com parkinsonismo unilateral, podem ser úteis as técnicas de imagem para excluir lesões estruturais como tumores ou infartos. Diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial deve de tener-se em conta as seguintes entidades: depressão aislada, temblor essencial, síndrome de Parkinson. A depressão aislada se manifesta
sobretudo como retraso psicomotor. En la enfermedad de Parkinson, no es rara la depresión reactiva. Temblor esencial. El temblor es postural y de acción, no de repouso. Não há rigidez sem bradicinésia. E síndrome de Parkinson, em eles existem outras manifestações associadas. Parkinsonismo, mas transtorno de la mortalidade ocular, que seria uma parálise supranuclear progressiva. Parkinsonismo, mas sintomas cerebelosos. Esse eu vou ter uma dificuldade que tenho muito largo o nome, ¿ya? Degeneraciones olivopontocerebelosas. Ai, Deus. Mas é isto. E Parkinsonismo, mas insuficiência autônoma grave, que seria uma síndrome de Sturm-Drieger. Ou também tem Parkinsonismo secundário, ¿ya? Tratamento. O tratamento farmacológico. La levodopa é o fármaco mais importante utilizado em el tratamento da enfermidade de Parkinson. É um precursor da dopamina que não sofre a rápida degradação de esta em el tracto gastrointestinal, pero que se degrada em la circulação sistemática por lo qual se prescreve junto a inibidores de la descarboxilasa, que seria os carbidopa e benzerazida. Perdão, pero tenho dificuldade com os nomes. Vou falar agora de lo inibidor de la monoaminoacidosa tipo B, largo, la selegilina e la razagilina inibem de maneira irreversível a monoaminoxidasa tipo B, mientras que a safinamida é um inibidor seletivo reversível da monoaminoxidasa tipo B. E também temos a amantadina. A amantadina logra efeitos leves e transitórios em los sintomas, de la enfermidade de Parkinson, por lo que anteriormente se usava como monoterapia por períodos curtos. Para o tratamento quirúrgico, a estimulação cerebral profunda e a subtalamotomia. A estimulação cerebral profunda se basa em la implantação de eletrodos intracelulares conectados a um gerador de impulso programável neuroestimulador, que é neuroestimular o cérebro, que seria uma forma de tratamento quirúrgico. E lá oh my god, nome complicado, sublamotomia. Consiste em praticar uma termolesión controlada em la zona motora del núcleo subtálamico, seria o núcleo subtálamico, ¿ya? E muitas graças a todos ustedes. Nos vemos em la próxima feira científica de la universidade. Eu me quedo por acá. Agradeço a todos que miraram a película diapositiva até o final. Muitas gracias e hasta luego.